Piracetam. O que que é o piracetam? Da onde ele veio? Quando ele foi formado? Para que que ele foi criado, né? O piracetam, ele é um dos racetâmicos ou racetans. O que que é isso, os racetans? É um tipo de nutrópico que chama-se racetâmicos ou racetans. Nele envolve o piracetam, aniracetam, oxiracetam, o nulpeptide. Todos esses são racetâmicos ou racetans. E o piracetam, ele é o primeiro, mais estudado e ele é o mais antigo. Então, os racetâmicos ou racetans, eles são compostos sintéticos, ou seja, não existe na natureza. Você fala assim, da onde vem o piracetam? Né? Qual é a fruta? Qual é a folha? Qual é a folha? Qual é a flor? Não tem, ele é sintético, não existe nada que tenha piracetam na natureza. Então, ele é puramente sintético. E eles, tanto o piracetam quanto os outros racetâmicos, eles são considerados um intensificador cognitivo. Né? Existem várias promessas, mas, em geral, a maioria deles, como aniracetam, oxiracetam e outros racetâmicos que existem, fenilpiracetam e etc., eles são considerados melhoradores da cognição, exceto o leviracetam, que ele é feito para diminuir um pouco a atividade cerebral, ele é usado como um anticonvulsivante, geralmente em crises aí de epilepsia, você dá uma dose em bolos. O resto, todos os acetâmicos, eles são mais impulsionadores da nossa cognição, eles melhoram a nossa cognição. Vamos entender os mecanismos do piracetam, tá? Que são vários. Na verdade, uma coisa interessante, né? Toda vez que você vê muitos mecanismos diversos, de muitas formas, né, não muito explicado, é porque geralmente ninguém sabe muito como age. Então, se você fosse me perguntar de bate-pronto, como age o piracetam? A gente ia falar de diversas formas e de formas desconhecidas. A gente não sabe exatamente como ele age, mas existem situações indiretas que a gente pode tentar entender uma forma indireta dele agir. Então, tem um certo nexo, né, de como ele age, até para a gente saber o que ele faz, né? Senão, se a gente não souber como ele age, a gente não sabe o que ele faz. Então, existem muitas especulações sobre os mecanismos de ação, e eu vou falar alguns deles aqui, tá? O primeiro deles é que o piracetam, ele é derivado do nosso neurotransmissor inibitório, aquele que relaxa o cérebro, que é o GABA. Né? O GABA relaxa o cérebro, ele breca o cérebro, ele breca a comunicação entre as sinapses, etc. Então, ele é um derivado desse neurotransmissor, que é o GABA. Então, por isso que o piracetam, muitas vezes, ele também tem funções neuroprotetoras. Então, uma das coisas que ele faz é restaurar as membranas celulares. Ele ajuda os neurônios a terem uma membrana celular mais restaurada, mais íntegra. Uma outra coisa que ele faz, ele modula alguns neurotransmissores, por exemplo, como a acetilcolina, por exemplo, como o glutamato. E ele também pode modular, facilitando a atividade da dopamina e da noradrenalina. Ele tem propriedades neuroprotetoras, ou seja, se ele melhora a membrana, ele também protege nossos neurônios, se ele estimula, por exemplo, ele vem derivado do GABA, ele pode estimular uma diminuição de uma atividade cerebral em algumas áreas, ele pode ser neuroprotetor, ele é como se fosse um antioxidante do cérebro. E ele também pode funcionar como anticonvulsivante, como a gente viu, né, um dos racetâmicos, e não necessariamente o piracetam. Para a gente pensar, né, tem um outro mecanismo de ação que às vezes algumas pessoas falam que é diminuir a agregação plaquetária, etc., mas isso a evidência é muito pequena. Outros mecanismos de ação que aí realmente parece que o racetâmico trabalha aí. Eles aumentam o número de receptores de acetilcolina. E se você lembrar, a acetilcolina é um dos nossos neurotransmissores principais do foco, da atenção. A gente faz acetilcolina através do consumo de colina ou da reciclagem da colina, mais a acetil-CoA. Então a gente faz acetilcolina. A acetilcolina, ela é muito ligada com muitos processos de aprendizado, de atenção, de foco. Então, uma das coisas que o piracetam faz é aumentar esses receptores, né? Melhorar esses receptores. E melhora também o metabolismo do cérebro, dá mais energia para o cérebro, melhorando as nossas mitocôndrias cerebrais. Então, ele tem características semelhantes ao GABA, ele é uma molécula hidrofílica, né, uma molécula hidrossolúvel, e ele, como ele parece o GABA, que é esse neurotransmissor inibitório, muitas vezes ele ajuda o nosso cérebro a não estar tão excitado. Então você melhora o teu foco sem excitabilidade. Isso é uma coisa muito interessante. Ele tem propriedades antioxidantes. Então, vocês veem que ele faz tudo, mas a gente não sabe exatamente um mecanismo de ação. Então, por isso que quando muitas vezes a pessoa toma o piracetam, ela às vezes se sente um pouco mais concentrada, mas não está muito ativa, né? Não está com
com ela não está muito nem ansiosa, nem com muita atividade, assim, de vontade de se movimentar, às vezes ela está mais tranquila, mas mais concentrada, né. Ele não é um stack que é estudado de uma forma com alto nível de evidência, com meta-análises gigantescas, com um estudo e revisões em umbrella, não é. Se você procura esse tipo de revisão no stack que você toma, o stack para você não é o Piracetam. Existem algumas meta-análises, como eu trouxe uma para vocês verem, mas é uma meta-análise muito frustra, você não tem tantos artigos legais. Tem alguns artigos bons, né, tem estudo duplo cego, tem algumas meta-análises, mas você não é um stack tão, assim, um ativo tão estudado, né. Pode ser por questões, né, de interesse financeiro, porque é um stack relativamente barato, pode ser que é um stack que já não tem patente, então ninguém se interessa em estudar, mas a gente não tem grandes estudos com o Piracetam. Então, primeira coisa, né, o Piracetam, ele é muito interessante para quem tem déficit cognitivo. Então, primeiramente, focando em déficit cognitivo, o Piracetam é muito interessante. Para quem tem qualquer trauma cerebral, para quem tem qualquer inflamação cerebral, ele é muito interessante também temporariamente. E para as pessoas que querem usar para um boom cognitivo, né, um booster cognitivo, ele é interessante? Ele pode ser interessante, mas tem algumas coisas, algumas questões que precisam ser faladas, né? Ele ajuda como uma neuroproteção, então ele pode ser até um neuroprotetor usado em esquemas onde a pessoa está usando extremamente a memória, ou ativando o cérebro, ou pessoas que tomam muito estimulantes, né? Pessoas que tomam anfetaminas, muitas vezes o Piracetam pode ajudar uma neuroproteção junto com outros neuroprotetores. Mas uma coisa muito importante para a prática é que quando você usa o Piracetam, obrigatoriamente você tem que usar um suporte de colina. Se você não usar o suporte de colina, o Piracetam muitas vezes pode te dar dor de cabeça. Se faltar colina, você vai sentir dor de cabeça, vai sentir cansaço. Então, a sua colina precisa estar em dia. Você pode repor a colina do seu paciente com alfa-GPC, você pode repor a colina do seu paciente com Cognizin, mas vale a pena você repor de 100 a 300 miligramas de colina quando você usa o Piracetam. Isso é uma dica prática que não tem nos artigos, não tem nos livros, mas vale a pena você adotar, porque isso faz muita diferença. Se você, por um acaso, sentiu dor de cabeça ou fadiga, você tem duas coisas para fazer: ou você diminui a dose, ou você aumenta o suporte de colina e observa. Então, vale a pena você utilizar uma dose menor um pouco. Se você, o paciente teve dor de cabeça, entra com colina, segura a dose. Não resolveu em uma semana, não resolveu, você diminui a dose pela metade. Então, existem outros efeitos colaterais, obviamente, mas esses efeitos são os mais importantes para a gente observar na prática. Uma outra coisa interessante na prática, que eu gosto muito, que aqui no Brasil a gente tem, é o Piracetam venoso. Então, eu depois tenho um relato da minha avó, depois eu vou mostrar para vocês. Eu fiz o Piracetam venoso nela um tempo, e ela já estava assim super esquecida, ela tinha parado de jogar com as amigas, etc. Ela deu um boom cognitivo assim gigantesco, né? E eu preciso até voltar com esse esquema para ela, porque realmente foi muito impactante, né? Então, alguns casos, né, que você tem uma demência senil, né, não que ela já esteja nesse caso de demência senil, mas ela estava começando a ficar um pouco esquecida, ela estava começando a esquecer as palavras, etc. O Piracetam colocou ela quase no nível da normalidade. Então, para muitos casos de idosos, etc., o Piracetam é muito interessante para booster cognitivo, né? Se por um acaso você vai usar no ponto de vista da sua cognição. Não é interessante usar o Piracetam todos os dias. Mas nos estudos disseram que até 14 dias não fez diferença, então você precisa usar no mínimo 14 dias. Sim, é verdade, nesses estudos sim. Então, se você for usar para déficit cognitivo, é importante você usar mais a longo prazo. Se você for usar para um boost cognitivo esporádico, você pode usar 2 a 3 a 4 dias. Se você, por um acaso, for usar para um boost cognitivo, para alguma situação específica, né? 1 a 2 meses, você usa por 1 a 2 meses e para. Para demência senil, para pacientes com problemas de inflamação, para problemas pós-cirúrgicos, para pacientes pós-isquêmicos, né? Pós-AVC, seria interessante você utilizar num período de 2 a 6 meses, pelo menos, que aí você vai ter
uma boa resposta. Sempre tomando muito cuidado com o que você vai associar, lembrando que ele é um stack que estimula a acetilcolina, pode estimular um pouco noradrenalina e dopamina, então você tem que ver ansiedade, você tem que ver sono. Se o sono perdeu a qualidade, tem que diminuir a dose ou fazer dias alternados. Então tem que olhar para o sono, porque como a gente não tem um mecanismo exato de ação, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com esses efeitos colaterais que são mais sutis, principalmente em pessoas que não têm tanto assim conhecimento da sua própria biologia. Então, o ideal para usar o piracetam para os pacientes é usar em pacientes que estão com déficit de acetilcolina por algum motivo, seja por neuroinflamação, seja porque o paciente tem uma recém-cirurgia, um recém-AVC, um brain fog muito intenso, uma doença inflamatória, ou se esse paciente realmente já tem uma doença de Alzheimer ou alguma outra doença senil. É um stack que vale a pena pensar, um stack que não é tão caro, e a gente tem outros racetâmicos que têm outras vantagens, como o Nulpept, assim como o Aniracetam, que é um dos meus preferidos, e o Oxiracetam, que também é um racetâmico que vale a pena a gente conhecer, e também o fenilpiracetam, que é uma espécie de piracetam mais potente. Então, nas próximas aulas a gente vai abordar um pouco mais os outros racetâmicos. Espero que tenha sido útil. Te vejo na próxima aula.